o segredo da subscrição. Recebemos essa perguntinha, quer dizer, essa sugestão de um aluno dizendo que gostaria de ver o nosso passo a passo sobre subscrição. Então, o conteúdo de hoje é para você que ainda não recebeu o direito de subscrição, tanto para fundos imobiliários quanto para ações. E trazemos como bônus no final da aula uma forma de multiplicar o seu patrimônio. Eu sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Chegando agora? Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ser avisado de cada novo conteúdo. Então nós trouxemos esse detalhe, que desse detalhe pode trazer muito lucro para o seu bolso. Então vamos ver como se faz, né? Então, o direito, né? Então, o que é a subscrição, principalmente para você entender se você é iniciante? Então, é um direito, né? Que você vai ter porque permite que o acionista compre umas novas ações. Aqui serve tanto para a empresa, como eu disse, como para fundos imobiliários, proporcionalmente à sua participação existente, que geralmente a um preço inferior ao do mercado. Então, isso é o direito da subscrição. Ah, beleza, então eu vou comprar, eu tenho o direito de ter uma cota menor, vamos dizer, com preço menor do que o mercado. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, isso você tem que ver a cada vez que você receber isso. Então, verifique a quantidade de direito. O investidor deve verificar a quantidade de direito que ele possui, que é proporcional à sua participação atual da empresa ou do fundo imobiliário. Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha 10 cotas de um fundo imobiliário. Aí, a subscrição, quando chega para você, vai chegar um e-mail. E aí ele vai dizer quantas cotas você possui, né? Não as cotas que você possui, mas qual o seu direito de subscrição, porque vai ter um valor a cada número. E isso varia, pode ser de cada 10 uma, pode ser de cada 5 duas. Isso vai ser, é muito relativo, tá bom? Então, isso é preciso acessar o documento que também pode chegar para você. Bom, próximo, período prescrito para exercer o direito que, se não utilizado, expira. Sabe aquele cashback lá na conta? Ah, se você não usar até o dia 30 no final do mês, acabou, você não usa mais. Então, você tem que estar muito atento às datas. E cada vez que existe o direito de subscrição, tchan, 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 sua corretora vai mandar para você no seu e-mail aquele e-mail maravilhoso dizendo: oi, fulana, você tem direito. E olha que bacana, vou trazer o meu aqui para você ver. Tchan, 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 o Inter mandou. Eu tenho, ainda não arrumei, né? Eu tenho um tanto no Inter e um tanto lá no XP. Então, Rosana, tudo bem e tal? BTG Logística, fundo imobiliário, vai aumentar seu capital social emitindo novas ações ou cotas. E você recebeu o direito de subscrição, BTLG12 em sua custódia. Ué, mas fundo imobiliário não sempre termina com 11? Por que que esse aqui é 12? Porque enquanto você não compra e tem um período de tempo de liquidação, ele vai ficar com esse número mostrando que é 12. E essas cotas novas, somente se você comprar, elas vão ter um pequeno diferencial das outras que você já tinha na sua posição e na sua carteira, tá bom? Então, quando receber os proventos, vai aparecer o 11 lá seu, né, que você tinha, e o valor que você recebe por cada cota. E vai aparecer também as novas cotas, que de 12 vai passar para 13 e vai mostrar para você qual é o valor. E você vai ver que tem uma diferença, tá bom? Então, nomenclatura, mas o mais importante não é isso. A data limite para manifestar o interesse é até dia 21/11. Então, se você
não tiver abrindo os seus e-mails, às vezes é uma oportunidade que você acaba perdendo. Já disse isso aqui no canal, porque você não abriu o e-mail, você não viu. A professora Rosana fez isso, ó. Não abriu o e-mail, não viu o meu direito de subscrição e hoje já não dá mais tempo de eu ver se daria ou não para eu exercer esse direito. Bom, continuando. Ó, tinha até hora, gente, às 12 horas, horário de Brasília. E você tem o direito de adquirir uma unidade e o valor dela, R$ 105,81 cada, né, ação ou cota, nesse caso é cota. Liquidação do direito será no dia 25/11, ou seja, na data que hoje é dia 27, então 2 dias atrás, se eu tivesse exercido o meu direito de subscrição, eu teria feito o quê? Deixado esse valor de uma cota na minha corretora Inter para exercer o direito e fazer a liquidação no meu CPF, certo? Bom, para garantir a reserva do seu direito, acesse o nosso super aplicativo na área do Inter Invest e confira a seção de ofertas públicas. Eu nunca fiz pelo Inter, mas toda corretora normalmente é tudo igual. Você tem que acessar o aplicativo, buscar lá o seu direito de subscrição. Ah, eu procurei e não achei. Liga. Escreve no chat, fala com o pessoal, que tem um pessoal que quer que você compre, que é o pessoal que trabalha na sua corretora. E aí você fala com eles. Então, aí eles já te explicam onde que é, mostra o passo a passo. Geralmente tem um tutorial também que você vê como é que você faz, tá bom? Como eu não exerci, gente, eu não trouxe para vocês esse passo a passo. Mas vamos continuar, porque tem uma coisa aqui pra caramba. Então, aqui estávamos, o período prescrito para exercer o direito que, se não utilizado, expira, né? Bom, sobra de subscrição. Perfeito, fechou aquele tempo, todos os acionistas ou, né, aqueles que tinham direito do fundo, exerceram ou alguns falaram, não, eu não quero exercer. Se você não quer exercer, você não precisa fazer nada. Você só precisa avisar a corretora se você resolver, não, eu quero exercer o meu direito, mas eu tenho que ter dinheiro na minha conta, hein, no dia marcado. Bom, após o período do exercício, se a capitalização desejada não for atingida, as sobras de subscrição são oferecidas aos acionistas que manifestaram interesse. É importante que os acionistas informem suas corretoras sobre o interesse nas sobras durante a primeira rodada da subscrição. Olha aí, hein? Então, vamos supor, eu mostrei para vocês que eu tinha direito no Inter de uma cota do BTLG. Perfeito. Naquela vez que eu comprei a cota, se eu tivesse comprado, eu poderia já avisar o pessoal da minha equipe lá no Inter dizendo, olha, se houver sobras, eu me interesso. Pronto, só isso, né? E tudo bem, se tiver, eles vão entrar em contato. Após o período do exercício, se a capitalização desejada, então, não for atingida, né? Então, vai ter as sobras, a gente vai avisar. Acompanhe o processo. Acompanhe o processo. O investidor deve acompanhar o processo de subscrição, que pode incluir a compra de novas ações ou cotas a um preço diferenciado. E muitas vezes, e não todas as vezes, gente, muitas vezes menor do que o do mercado. E é importante lembrar que o direito de subscrição não é uma obrigação. O investidor, ele pode exercer ou não. Além disso, o direito de subscrição pode expirar após um certo período e o investidor deve estar atento para não perder a oportunidade de exercer o seu direito. Então, você deve estar do lado aí pensando, então nem sempre exercer o direito de subscrição pode trazer mais lucro para o meu bolso, não é verdade? Exatamente. Então, na hora que chega aquele e-mail para você, o que você deve fazer? Vai lá no Status Invest, vai lá no Investidor 10, coloca lá, né, o código do ticket
desse fundo ou dessa ação que você está interessada e vai aparecer para você naqueles montes de dados, né? Aqueles fatos relevantes, vai aparecer o direito, não o direito de subscrição, o documento falando sobre a nova capitalização desse fundo ou dessa ação. E aí você lê e você já vai ver, né, qual é o valor. E nesse momento que você vê o valor das suas cotas, você vai fazer o quê? Vai ver qual é o valor que o mercado naquele dia está oferecendo. Então, somente se a sua subscrição for menor que o valor do mercado, vale a pena você exercer. Mas também vale a pena, veja bem, você precisa analisar sempre toda a sua carteira. Porque às vezes possa ser que a sua posição nesse fundo já esteja no limite e não seja conveniente para você. Ou você pode bolar uma estratégia. E aí, é como eu falei, tá na hora do like. Gente, você ainda não deixou o like, né? Então faz favor, não custa nada e multiplica aqui para Excelência no Bolso, gente. Então, o que pode trazer mais para você o recurso dessa estratégia? Que você compre e depois, quando ela estiver valorizada, você venda ela. E aí você embolsa o recurso. Essa seria uma estratégia. Bom, bora lá então. Aqui. Então, qual que é a estratégia para dar o lucro? Tem muito investidor que já está há muito tempo no mercado e os mais novos podem aprender isso. Às vezes fica um pouco com receio. Se você tiver muitas cotas, por exemplo, de um fundo imobiliário, eu tenho 50 cotas. Cada uma dessas cotas foram compradas em anos diferentes, em dias diferentes, em meses diferentes. Ou seja, cada uma dessas cotas tem valores diferentes. E aí é preciso, a estratégia para dar maior lucro, ver o preço médio dela. Então, qual é o preço médio das suas cotas? Se o seu preço médio for mais alto do que o valor de mercado, né? Então aí tem muito investidor que faz isso. Ele pega, já que no mercado hoje, vamos supor, está valendo R$100 essa cota e o meu preço médio é 150, 140, 130, o que eu quero fazer? Eu quero vender, muita gente prefere vender, pegar aquele valor e recomprar com um preço mais baixo. Por quê? Porque essa diferença vai trazer para ele o lucro. Então, gente, isso são estratégias. Agora, se você é um investidor que, como eu, quer ter um patrimônio, uma renda, né? Uma renda passiva lá no final, estou criando a minha aposentadoria. Ter fundos imobiliários, às vezes, nesses momentos, né? Nesses momentos que você tem o direito à subscrição, também pode ser um momento de trazer mais lucro para o seu bolso, porque você pode olhar o peso da sua carteira, ver se vale a pena você comprar mais com menor preço. Sempre é necessário olhar o preço do mercado. E aí sim, né? Porque vamos lá, MXRF11, a gente sabe que quase nunca sai do 10, é 10,1, 10,2, né? Se ele estiver sendo oferecido por 9, beleza. Agora, de 10,1 para 10, pelo amor de Deus, né? Então, você entende? Então, é isso que vale a pena para você ter lucro no seu bolso. Valeu, até a próxima!